Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou falar uma palavrinha, irmão, sobre Paulo. Vamos conhecer um pouquinho da vida de Paulo. A palavra do Senhor nos fala em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Nos fala que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Queridos irmãos, Paulo ele era um fariseu estudado, poderoso. Ele era respeitado por todos e muito temido pelos cristãos. Mas depois que Jesus o tocou, irmãos, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, tido como louco e perseguido por aqueles que o respeitavam antes de sua conversão. Quer dizer para os irmãos que diante dessa transformação, nós podemos dizer que aos olhos humanos, a vida de Paulo piorou muito. Mas isso não importava, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. Quer dizer para os irmãos que embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, Paulo falando, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, irmãos, do 4 ao 11. Diante disso, nós podemos nos perguntar, qual era o segredo de Paulo? Por que ele não se abalava com as coisas ruins que aconteciam em sua vida? Nós temos que ter uma resposta. E Paulo, irmãos, dependia de Deus. Certa vez ele disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Quer dizer para os irmãos que Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. E ao analisar a passagem acima de 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, podemos ver 4 coisas que nos ensinam a depender de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que a primeira coisa que nos faz depender de Deus é os espinhos que nos levam a depender de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Eu quero dizer para os irmãos que as lutas que enfrentamos durante a vida, irmãos, elas são como espinhos. E enquanto estivermos nesta terra, teremos que lidar com eles. Às vezes nós ferimos por conta própria e às vezes Deus permite sermos feridos para nos disciplinar. Você pode se perguntar, se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que nós machuquemos com os espinhos? Por que Ele permite que sintamos dor? Eu quero dizer algo de Deus para os irmãos. É verdade é que Deus, irmãos, Ele prefere nos ver tristes perto dEle, do que sorrindo longe da sua presença. Eu vou repetir. A verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dele do que sorrindo longe de sua presença.
Quer dizer para os irmãos que o pecado também é como um espinho para a humanidade. Vamos ver. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Gênesis 3, 17 e 18. Deus falando. Porém, Jesus levou esses espinhos consigo para a cruz, para que pudéssemos receber o perdão de Deus, irmãos. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram-na em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus. Mateus 27, do 28 ao 29. Segunda coisa, a oração, irmão, nos leva a depender de Deus. Vou repetir, a oração nos leva a depender de Deus. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo falando, 2 Coríntios 12, 8. Deus respondeu à oração de Paulo? Sim, ele respondeu. Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes ele responde com um sim e outras vezes ele responde com um não. E mesmo que ele te diga um não, isso também quer dizer sim, pois o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas. Um dos motivos pelos quais temos que enfrentar problemas, espinhos, é que eles, irmãos, nos levam à oração. Antes de ser preso, Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo. Está lá em Lucas 22, 41, 43. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero dizer que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortaleceu. Que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, mas ele ressuscitou ao 3º dia e nos trouxe o perdão, cura, libertação, salvação. Isso só foi possível, irmãos, porque ele dependeu do Pai em todos os momentos. Assim como Jesus, nós devemos estar dispostos, irmãos, a ouvir e aceitar qualquer resposta. Terceiro, viver na graça nos leva a depender de Deus. Vou repetir, viver na graça nos leva a depender de Deus. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quer dizer para os irmãos que tudo que precisamos é da graça de Deus. Ela é suficiente, nos basta. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas se você se apoiar na graça de Deus, o nome de Cristo será exaltado e Satanás será derrotado. 4. O amor de Cristo, irmãos, nos leva a depender de Deus. Vou repetir. O amor que você tem em Jesus, ele nos leva a depender de Deus. Está lá em 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que estou forte. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. E o crente deve ser assim. O crente passa por lutas, por problemas, mas é feliz de verdade. Quando você entende os benefícios da provação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar o amor de Cristo por você no meio da provação. Tiago 1, 2, 4, irmãos, nos fala que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, irmãos. Aprenda a depender de Deus quando os espinhos vierem. Lembre-se de Provérbios 3, do 5 ao 6, que diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o, Senhor, em todos os teus caminhos, e ele
endireitará as suas veredas. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.